primeira ligação foi por causa que ele sabia que eu fazia documentários assim e tinha filmado já a cavalhada, né? Uma cavalhada. E assim ele me convenceu a ir lá, e a gente em Pirenópolis, né? E eu achei incrível, né? Porque foi um documentário muito interessante, porque o clima era incrível, né? Essa gente toda mascarada, cavalhar, ia pela cidade e toda gente bonita, sabe? É uma cidade incrível, né? Quer dizer, tinha um clima formidável, né? É muito importante a iniciativa de projetos como esse da digitalização do Pirenópolis, até para que se tenha novas versões do filme. Versão não que o filme seja modificado, não é nada disso. Você vai ter uma versão tecnológica, uma versão digital, já que o filme foi feito no final dos anos 60 em película 35mm. Né? Então, essa conversão para o digital, o princípio maior é atingir o máximo de integridade possível em relação ao original. Isso é um projeto de digitalização. Ninguém está criando uma versão nova, alterando o filme, mudando a cor, não. O que a gente busca é justamente a integridade com o original, como o diretor concebeu o filme na época. Sempre que a gente trabalha com material de arquivo, a principal preocupação é você tentar manter o máximo do original do material, e sendo que muitas vezes você não conhece o fotógrafo que filmou, então já morreu, ou então ninguém sabe a origem do material, você recebe o material e você tenta entender aquela imagem e imaginar o que era para sair daquela imagem. Infelizmente, o diretor do Pirenópolis já não está mais aqui. Por uma felicidade muito grande, a família tinha alguns documentos da época da produção do filme, onde tinham anotações do próprio diretor, que já indicava os caminhos. É como se ele soubesse que um dia aquele filme dele teria que passar por alguma transformação, né? Então isso ajudou muito na hora de tomada de decisão de todo o processo de digitalização. Primeira fase, você faz um diagnóstico. Aí depois do diagnóstico, você começa a efetuar o que a gente fala de pequenos reparos, que vai desde a limpeza, a consertar uma perfuração, a verificar se tem alguma emenda soltando. Se a emenda estiver soltando, você repara essa emenda, né? Então, essa fase já passou. Você tinha 2 rolos de imagem, 2 rolos de som do negativo. Quer dizer, essa cópia aqui, ela nos dá várias informações sobre o negativo que a gente ainda não conseguiu encontrar. Aqui dá para perceber que houve aqui um rompimento, a película se rompeu e foi feito um conserto com fita adesiva. Então a gente vê aqui pelo menos 1, 2, 3 fotogramas quase foram atingidos. Mas isso no digital, isso vai ser reparado digitalmente. Então esse dano vai sumir, isso não vai ser percebido. Nessa primeira fase, assim, que essa fase é a fase de captura, né? Então a intenção nessa fase é gerar os arquivos de preservação, ou seja, os arquivos brutos, originais, que vão servir para as outras etapas do processo. É o que o Arão está fazendo agora. Ele está gerando agora os arquivos matrizes do filme, né? E geralmente esses arquivos eles não têm tratamento, nada disso. A ideia é reproduzir exatamente a condição real do filme, né? Então, todas as marcas de risco, sujeiras, a própria esmaecimento da cor, isso vai ser registrado nesse arquivo. Inclusive, isso é uma recomendação da Federação Internacional dos Arquivos de Filmes, FIAF, que as matrizes têm que representar bem o estado do material que está sendo digitalizado. Quando a gente escaneou com toda a informação que tinha nele. Você vê que a nuvem está lá, só que ela está comprimida lá em cima, ela não está clipada, ela está toda levantada, mas tem as voltinhas delas ali em cima. Então, no ajuste, a gente conseguiu trazer elas de volta. Que não é a marcação, esse ajuste eu fiz para o rolo inteiro.
né? E aí tem as variações de cada cena de acordo com a coisa da época, né? Do filme, que foi marcado no laboratório. E aí isso vocês vão poder acertar na correção de cor. Esse aqui é o original. Quantidade de sujeira, risco, muita sujeira. E aí eu vou voltar. Não está 100% finalizado, mas já dá para ver uma diferença. Imperador. E a gente tem no material de arquivo a limitação do que vem para a gente, né? Material que muitas vezes está degradado, que ele vai perdendo com o tempo a cor, o contraste, né? Porque é um material físico, né? Ele vai se desgastando e a gente lida com essa relação de tentar trazer originalidade diante do que a gente tem de material. Porque a gente, obviamente, não vai conseguir chegar, dificilmente vai conseguir chegar ao que era um negativo novo, né? O que eu fiz aqui é trazer o preto, né, para o preto e o branco, colocar eles mais num espaço, num contraste bacana, normal, sem forçar muito, e a densidade também. Eu não sei o que dizer, porque estou impressionado, estou achando tão bonito, que estou tão envolvido em assistir, em homenagem a Lionel, pô, ele merece, né? Esse filme merece ser acabado bem, entendeu? O que a gente tem que tentar entender é que o digital hoje ele alcançou uma qualidade que ele consegue resultados muito satisfatórios. Mas isso não significa de forma alguma que esse filme está preservado. Eu acho que assim, a gente criou mais um objeto, o digital, apesar das pessoas acharem que ele não necessita de um objeto, ele necessita de um suporte, e esse suporte ele tem que ser preservado também junto com essa informação digital. E a preservação digital é algo muito mais complexo que a preservação de um objeto físico. E a gente não está preparando esses arquivos para queimar novamente o nosso filme e guardar ele, que a gente sabe que o filme virou não sei quantos anos está preservado. E essa parte digital ainda é um dilema, ninguém sabe quanto tempo a gente vai conseguir guardar esses arquivos e não perder eles, né? Mas a gente está contribuindo em guardar os arquivos originais escaneados. Caso aconteça algum problema com a cópia que tem aí hoje em filme, a gente já tem mais uma cópia em digital. E amanhã tem um novo software, não sei o que, ou realmente quer voltar para a coisa, você pode fazer novamente o transfer. Mas o emocional que vocês trazem ao contar as experiências que vocês viveram com seu pai ao longo dos anos, tudo isso é muito valioso para todo esse processo de restauro, porque não é só um restauro físico. Para vocês é um restauro de memória de anos de trabalho e de uma vivência que vocês acompanharam muito jovens do seu pai fazendo um projeto que agora vocês entendem a importância dele, do trabalho para todos, né? Esse filme é importante para todos, para a cidade de Pirenópolis, mas para todo mundo envolvido no cinema e na área de preservação.